Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Rafael Franco, especialista em inteligência artificial. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar aqui para falar sobre esse tema que é tão importante. Bem, o mundo hoje está discutindo inteligência artificial. Riscos ou não, que nós vamos estar conversando durante o programa. O que você nos diz no momento atual da inteligência artificial? Perfeito. Por que a inteligência artificial virou o assunto do momento, né? E não sendo um conceito tão novo, é um conceito que existe ali desde os anos 90. Porque agora ele chegou num momento onde qualquer pessoa pode utilizar a inteligência artificial. Desde o cientista até a dona de casa que estiver em casa querendo fazer um bolo, ela pode usar a inteligência artificial. Então, por isso, ele virou o assunto do momento. Bem, tem um programa que todo mundo está falando, que é o ChatGPT. Isso. O que ele representa na verdade? Tá. Quando eu falo dentro do mercado de tecnologia, ele pode ser tão disruptivo como a revolução industrial foi aí na sociedade. Porque pela primeira vez você tem uma ferramenta que é capaz de gerar código, gerar software e até para quem tem o trabalho de escritório, gerar planilhas, gerar documentos de maneira praticamente instantânea e conversando com o usuário. Eu acho que esse é o grande paradigma que está sendo quebrado. Tecnologia sempre foi algo complexo. Quando você fala ali, eu vou usar uma solução de BI, Business Intelligence, são soluções sempre muito complexas que precisam de uma mão de obra muito especializada. E o ChatGPT, ele trouxe a inteligência artificial e a tecnologia para qualquer pessoa. Na verdade, isto viabiliza agilidade, desburocratiza processos, traz aumento de produtividade, é isso? Exatamente. Eu acho que essa é a principal palavra, ganho de produtividade. Você consegue realizar processos que eram repetitivos, processos que levavam muito tempo. Um bom exemplo são processos de pesquisa, processos onde você precisa avaliar leis, avaliar documentos. O ChatGPT consegue fazer isso em poucos segundos. Na verdade, ele pega toda a experiência do passado, aqui ou em qualquer lugar do mundo, e ele te dá o caminho que era, ou o melhor caminho que era, a experiência acumulada, é isso? Exatamente. O ChatGPT é como se ele fosse a maior enciclopédia já escrita na história da humanidade. Ele é um grande repositório de informação com uma capacidade muito grande de fazer uma ligação entre os assuntos, entender o contexto do que está sendo perguntado e trazer a resposta que tem a maior probabilidade de estar certa. O ChatGPT ele não pensa, ele trabalha com probabilidade. Ele trabalha com o histórico do que já se realizou até o presente momento. O futuro, as inovações do futuro, etc., a inteligência artificial não cria. Ela pode ir se apropriando desse conhecimento e retransmitindo, é isso? Nenhuma informação que não exista dentro do banco de dados do ChatGPT, ele vai conseguir criar. Ele vai conseguir fazer conexões, fazer mixagens. Talvez a gente possa até fazer um paralelo com um DJ. Né? Um DJ ele mixa diversos sons, diversas músicas, mas ele não cria ali nenhum som novo. Ele está trabalhando com o que já existia. Agora, é uma máquina, tá certo? Sim, é um algoritmo, um software. E é uma máquina que não tem emoção, não tem sentimento, não tem nada. Ela pega o consenso geral, dependendo da pergunta que você faz. Para o bem ou para o mal. Inclusive, é muito comum, às vezes, você ver alguma matéria na televisão falando olha, a inteligência artificial mentiu. Isso é impossível, porque a inteligência artificial ela não faz juízo de valor, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela simplesmente chegou a uma conclusão incorreta. Não existe ali mentira. Baseado nas tendências anteriores. Exatamente, baseado na carga de dados que ela recebeu para estudar. Basicamente, inteligência artificial
ela trabalha com outro conceito de tecnologia que é o machine learning. Sim. Então você primeiro coloca a máquina para aprender, Sim. colocando uma série de informações nela, Sim. e depois você vai fazer perguntas e ela vai ver aí estatisticamente qual é a resposta mais correta. Se essa inteligência artificial for usada para o bem, ela traz grandes benefícios. Por Perfeitamente. exemplo, na área da saúde, você deu um exemplo Exato. que era análise. Análise, por exemplo, de câncer de pele, né? Um médico, durante toda a sua carreira ali, não tenho esse dado, mas ele vai ver ali 5.000 casos, né, em 20, 30 anos de carreira. Uma inteligência artificial, ela conseguiria analisar 1 milhão de casos em algumas horas e ela conseguiria fazer a comparação de um novo caso com aquele 1 milhão de casos para identificar se aquilo tem uma probabilidade alta de ser um câncer de pele ou não. Algo que um ser humano nunca vai conseguir fazer. Mas a decisão final cabe ao médico, ao ser humano, claro. Exatamente. E o tratamento também cabe ao médico, ao ser humano. É isso? Exatamente. Então ele seria um auxiliar nessa evolução. Exato. Eu gosto de chamar a inteligência artificial de copiloto. Ela está ali para te dizer o que matematicamente seria a melhor decisão. Agora, vamos polemizar um pouquinho isso. Vamos. Nós ouvimos aí pela grande imprensa que vários personalidades do mundo afora dizem, não, para com esse negócio, que isso aqui é ruim, não para, que tem alto risco. O que eles viram para dizer para e o que eles tomaram de decisão para continuar? Por quê? Qual é o grande risco da inteligência artificial? De maneira sincera, o que eles viram foi uma grande chance dos seus negócios ruírem. Isso é de maneira sincera. Porque o ChatGPT ele é de uma empresa novata, uma empresa que está chegando agora no mercado de tecnologia, que é a OpenAI. Ela não é uma das 5 grandes Big Techs do mundo da tecnologia. Então, isso aconteceu com o maior buscador do mundo aí, ele viu que, eventualmente, do dia para a noite, ele pode perder mais da metade das suas buscas, né? Ele pode perder a relevância global. Então, teve ali uns 5 minutos de desespero, de olha, vamos parar, não é por aí, calma, isso é perigoso e tal. Mas eu vou te dizer que é difícil o gênio voltar para a lâmpada. Em última análise, o grande mérito dessa empresa é que os outros players que não estavam no jogo voltam a entrar no jogo para concorrer com ela, é isso? Exatamente. Existe uma corrida agora muito grande de todos os players para conseguir alcançar o nível de entendimento do que o ChatGPT já entrega. Porque, como eu disse, o grande diferencial dele, existem dezenas de ferramentas de inteligência artificial, mas a grande diferença é que ele populariza o uso. Qualquer pessoa, qualquer leigo consegue utilizar. Ele é auditável? Não. Então, você não consegue auditar as decisões dele. Não. Você não consegue verificar. Então, se o usuário quiser usar isso para o mal e não para o bem, ele também consegue. Ele consegue. Existem esforços da OpenAI, ela fala disso o tempo inteiro, existem esforços para bloquear o mau uso, o uso indevido, o uso para o mal. Para o mal, mas isso ainda é muito incipiente, ainda é muito fácil driblar ali a inteligência artificial e tirar a informação que você não deveria. Na prática, aquele que tiver acesso e usar mais a inteligência artificial vai dominar várias áreas do trabalho, do conhecimento humano e aí afora, é isso? Eu posso dizer isso sem sombra de dúvidas. Hoje, em basicamente todas as profissões, se você tiver ali um advogado que utiliza uma inteligência artificial como copiloto versus um outro que não utiliza, esse aqui será mais produtivo. Um publicitário, um programador, basicamente todas as profissões onde você precisa fazer consultas à base de histórico, base de informação. Na prática, tudo aquilo que é repetitivo pode ser automatizado através da inteligência artificial, o que vai suprimir, possivelmente, vários empregos em tudo aquilo que é repetitivo. Sim. É isso? Sim, tudo aquilo que eu sempre digo que o que pode ser automatizado será, né? Porque as empresas elas não vão pensar 2 vezes
se o resultado for melhor e o custo for mais baixo. Então, sim, será automatizado tudo aquilo que não tem espaço para improviso, não tem espaço para o toque humano, né? Aquilo que é basicamente analisar um histórico e tomar uma decisão baseada no histórico, realmente pode ser substituído. Qual é o maior risco que você vê para a sociedade como um todo da inteligência artificial? Até de maneira filosófica, o maior risco é a humanidade reduzir pela primeira vez a sua velocidade de evolução, por incrível que pareça, o que é uma incoerência. Por quê? Porque o ser humano ele tende a optar pelo caminho mais fácil sempre. E uma vez que você passa a usar com constância a inteligência artificial, pode acontecer o que a gente tem chamado de você desligar o seu cérebro. Você para de pensar e você passa a delegar tudo para a inteligência artificial. Ou seja, a tecnologia a serviço do retrocesso. Pode ser, pode ser. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria para que você fizesse uma análise do que será a relação de emprego, de uma forma geral, sem ser específico em área nenhuma, com a inteligência artificial. Eu acho que assim, aquilo que acontece, a realidade, a gente pode concordar com ela ou não, mas a gente tem que viver nela. Não Sim. adianta a gente pensar assim, olha, a inteligência artificial vai ser prejudicial, então vou me manter longe disso. Não é o caminho, não é o caminho. É como a eletricidade lá atrás, não adianta você falar, eu não vou utilizar. Então, o meu principal conselho para qualquer profissional hoje é olhe para essas ferramentas e entenda como ela pode fazer você entregar o mesmo trabalho em menos tempo. Seja para reduzir custos, seja para você ter mais tempo livre, seja para você se tornar mais competitivo. Mas passe a utilizar como um copiloto. A grande indagação é, a inteligência artificial vai evoluir a um ponto da máquina pensar por si só, substituir o ser humano com os princípios éticos, morais e assim por diante? Ou isto é um cenário inexistente? Por tudo que eu estudei nessa área, pelo meu conhecimento de software, de banco de dados, eu acho praticamente impossível. Tá? No fim das contas, o que você tem lá são linhas de código que fazem aquilo que o seu criador mandou. Ela não tem como criar consciência. O que ela tem é como ficar extremamente complexa a ponto de um humano não entender mais como ela está funcionando, não conseguir prever o que ela vai fazer, não conseguir definir qual é o comportamento. Isso já acontece, por exemplo, em redes sociais ou em mecanismos de busca, que nenhum engenheiro dentro da empresa consegue explicar como aquele mecanismo funciona. Mas não é porque ele tem vida própria, é porque ele se tornou tão complexo que ninguém mais consegue explicar. Então, consciência, eu creio que não, eu creio que é uma lenda. Rafael Franco, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao conhecimento transmitido e tomara que a inteligência artificial seja usada só para o bem e jamais para o mal, e que a tecnologia venha a serviço da humanidade e da prosperidade. E você, como um dos ícones da área, parabéns pelo trabalho e muito sucesso. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!